Olá, seja muito bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. E hoje nós vamos conversar com a Editora do Brasil, a primeira empresa do setor de educação a se certificar na ISO 56001. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é o Bruno Palhão, ele que é diretor de transformação digital na Editora do Brasil. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marília. É um prazer participar do canal contigo. Estou muito feliz aqui em poder contribuir de algum jeito com o tema de inovação, que é um tema tão apaixonante aqui para a gente, tão importante. Com certeza. Para a gente começar esse papo, eu queria que você contasse para a gente quem é a Editora do Brasil. É possível que ela já tenha feito parte aí da vida de muita gente e talvez você nem saiba, né? Com certeza, até porque a Editora do Brasil, ela é uma das principais editoras educacionais no país. Ela existe há mais de 80 anos, são 82 anos, na verdade, promovendo serviços de qualidade, materiais didáticos, sistemas de ensino, soluções educacionais, plataformas digitais para o segmento da educação básica, tanto para as escolas privadas quanto para as escolas públicas, e tem como um propósito muito bacana, que é de transformar o país pela educação. Então, essa é a contribuição da editora atuando no âmbito nacional aqui no Brasil. E qual que é a relevância da inovação dentro de um setor que é tão vital para uma sociedade? A relevância da inovação, ela basicamente ela passa por a gente entender quais são as necessidades das escolas, do corpo docente, dos alunos, para que a aprendizagem seja facilitada no seu dia a dia. E com isso a gente possa transformar essas soluções em vantagens competitivas para que a gente possa ganhar mercado. Isso olhando para o aluno, isso olhando para o professor, isso olhando para a comunidade escolar como um todo. E é lógico que a inovação também tem um papel muito crucial aqui para a gente, que também tem um pilar de ganhar eficiência operacional dentro dos nossos processos. Então, basicamente, a inovação, ela é um pilar que sustenta a estratégia da organização e por isso ela tem que estar tão conectada com esse propósito nosso, que é de transformar o país pela educação. E como era a inovação dentro da Editora do Brasil antes da norma, né? De que forma vocês se organizavam, que resultados vocês conquistavam? A jornada da ISO 56001 foi um passo natural dentro da nossa estratégia. Ao longo dos últimos anos, a gente já tinha alguns processos não muito bem estruturados, mas havia uns processos. E a grande contribuição da ISO nesse sentido foi de oferecer para a gente um framework robusto para que pudesse tornar a inovação como um DNA organizacional. Então, assim, a gente começou a trabalhar com um bom diagnóstico interno, promovido nessa jornada de obtenção da ISO, com definição de diretrizes estratégicas, com integração de áreas-chave dentro da empresa, foi fazendo com que a inovação se tornasse perene e não fosse ações pontuais dentro da companhia. Então, esse framework ajudou a gente a transformar um processo que é visto muitas vezes como a criatividade desorganizada, não, de uma forma bem organizada que traz celeridade e mais eficiência para esse processo de inovação, de ter a inovação como um pilar de DNA organizacional. Então, a ISO nos ajudou muito nesse sentido. E você tocou num ponto muito importante, que é a questão da perenidade, né? Eu costumo dizer que tem muita empresa que se diz inovadora por aí, mas que não faz inovação, faz invenção sob os olhos da ISO. É aquela coisa que eu chamo de voo de galinha. Começa com muita empolgação, com muita energia, mas acaba ficando pelo meio do caminho. Então, de que forma vocês enxergam essa perpetuidade de uma governança de inovação? Porque vocês acabaram de passar pelo processo. Sem sombra de dúvidas, o melhor ainda está por vir. O que vocês esperam aí dessa longevidade da inovação? Assim, existe um pensamento, muitas vezes, de que a inovação ela é vista como um processo espontâneo, sem estrutura. No entanto, quando a gente vai observar as organizações mais inovadoras do mundo, elas têm processos bem definidos, e é por isso que elas são as organizações mais inovadoras do mundo, né? Então, assim, a ISO ela não limita a nossa criatividade, mas ela dá sustentação para que isso aconteça de forma sistemática.
Então, com diversos mecanismos, a gente consegue gerar engajamento para transformar ideias em ações e mensuração de resultados. Quando a gente pensa isso daqui numa cadeia em termos de maturidade, de tempo, é natural que a gente pense aqui assim, num curto prazo, a ISO nos ajuda a consolidar a governança de inovação. Então, a obtenção do selo ajuda com que a gente saia de um modelo de processos pontuais para um processo bem organizado e bem estruturado de governança, aumentando assim a eficiência na implantação das ideias, a proximidade com o ecossistema de startups e edtechs, no nosso caso aqui, por meio de Open Innovation. No médio prazo, a nossa expectativa é que a gente se torne referência em inovação dentro da educação no Brasil. Então, expandindo produtos digitais, melhorando a experiência dos nossos clientes, consolidando as metodologias pedagógicas baseadas em tecnologia, tendo mais eficiência operacional dentro da empresa. E no longo prazo, é transformar o setor de educação nacional, ainda intensificando o uso de tecnologias como inteligência artificial, personalização de ensino e aprendizagem baseada em dados. E a ISO, nesse sentido, era uma peça-chave para que a gente não perca o foco e entenda isso dentro de uma esteira que traga agilidade, que seja patrocinada pela alta liderança e pulverizada entre todos os colaboradores, com domínio e com canais, com capacitação, com métricas de avaliação, e dessa forma a gente poder ter materialidade em inovação dentro da empresa, e não ser uma coisa filosófica. Inovação é legal. Não, inovação é resultado de longo prazo para a empresa. Perfeito, tem que ser, né? É assim que deve ser. Agora conta pra gente como é que foi o processo, porque tem muita gente que fica arrepiado só em ouvir essas três letrinhas, né? ISO, né? Você achou que realmente o processo ele foi muito pesado? Conta pra gente aí um pouco da sua experiência. Olha, Marília, quando a gente falou assim, ISO, e a gente pensou inovação, a gente imaginou assim, uma coisa batendo na outra. A gente tinha uma ideia que a ISO era uma coisa assim, vamos super burocratizar e engessar alguma coisa. E a inovação vai totalmente contrário a isso. Então, no primeiro momento, a gente falou assim, é isso mesmo? E aí a gente foi entendendo o que era a ISO. Então, esse processo ele foi conduzido de maneira bastante estratégica, com patrocínio da alta liderança. Isso é crucial dentro desse processo, conectado ao plano estratégico da empresa, sem criar um paralelismo em relação a isso. A gente tem objetivos estratégicos de curto, de médio, de longo prazo dentro da companhia, e a inovação ela tem que sustentar isso e contribuir com isso de alguma forma. Então, esse processo ele foi conduzido de forma estratégica e com uma cultura ágil e colaborativa. Então, não foi departamentalizado isso. Tiveram várias áreas que foram sendo envolvidas, capacitadas em entender como que a gente poderia criar esse mecanismo de documentação, de medição, de inovação, sem comprometer a criatividade e a cultura de experimentação. Final das contas, foi que esse modelo nos deu uma previsibilidade em termos de investimento de inovação, sem perder a flexibilidade necessária para escalar novas ideias. Então, essa primeira impressão, esse primeiro pensamento de burocracia ou de engessamento, pelo termo ISO, na nossa ausência de conhecimento, está associado a isso, na verdade, ele foi totalmente o contrário. De forma estratégica, colaborativa, e ágil, a gente conseguiu gerar uma documentação, criar um processo, criar canais que facilitaram as nossas tomadas de decisão em termos de investimento, em termos de priorização, em termos de mensuração de resultado, em termos de engajamento dos colaboradores, em termos de preparação dos colaboradores. Então, o processo foi toda essa primeira impressão, ela foi sendo suavizada ao longo disso e a gente teve bastante êxito dentro disso, com o apoio, lógico, de um parceiro que foi a Palas, nos ajudando aí a estruturar isso dentro da Editora do Brasil. E o que que foi o mais bacana durante esse processo e também o que foi mais desafiador? Porque a gente sabe que a jornada ela é intensa, tem muito aprendizado envolvido e a gente, obviamente, muitas vezes se depara aí com algumas dificuldades, com alguns desafios. O que que foi para você o melhor e o mais desafiador? Olha, o mais desafiador, entendo que
como sempre dentro das empresas, é a disputa de tempo. Então, assim, a gente precisa de se dedicar, muitas vezes, a uma escolha de tempo, uma banda da nossa agenda, e quando eu falo nossa, não é de uma diretoria ou de uma outra diretoria, de uma área, é assim, de um conjunto de pessoas, para que isso possa se dar de maneira colaborativa. Então, a agenda de tempo dentro da empresa, e isso para qualquer tema, isso acho que é um fator de maior dificuldade. Posto isso daí, e a gente conseguiu criar um mecanismo de grupos de trabalho com frentes distintas, com agendas bem planejadas para que nada se tornasse urgente e tudo mais. Isso acho que foi a nossa maior dificuldade e foi suavizada com um bom planejamento. E a forma mais, e a coisa mais legal que a gente entendeu aqui dentro é que a gente tinha muita coisa dentro de casa, como se fosse um Lego. Eu faço uma analogia com Lego. A gente tinha muita peça solta e o que estava faltando era um manual de como a gente conectar essas peças todas aqui, de tal forma a ter um Lego bem estruturado. E para isso, cada pessoa trazia a sua pecinha. Não tinha uma supermente sábia aqui dentro ou fora daqui que veio e faça desse jeito. Não, tem que cada um escutar todas as partes e dessa forma a gente conseguiu até esse momento aqui, não só a obtenção do selo, que é muito legal, que é uma materialização, na verdade, mas a gente conseguiu tornar um processo colaborativo que vai permitir com que a gente escale inovação de maneira sustentável dentro da organização, uma vez que ela está compreendida e escutada, não só da direção, mas de todos os colaboradores da empresa. Eu acho que foi a coisa mais bacana. Isso acaba contribuindo para incentivar a cultura inovadora, estimula a colaboração, processos de ideação muito bem estruturados. Então, isso acho que foi a coisa mais legal, assim, a gente entender que está tudo soltinho, a gente tem que estar todo mundo junto e vamos conectar isso daqui olhando para um framework que é um grande do manual de como fazer um Lego perfeito. Então, acho que foi isso, foi a coisa mais bacana. Legal. E a gente realmente costuma dizer que o que a ISO propõe é uma integração dos processos, né? Às vezes a gente vê empresas super inovadoras, mas que vão fazendo várias coisas soltas e nada conecta com nada. E quando a gente integra esses processos, a gente consegue dar um salto, né, em relação aos resultados de inovação. E você tocou num ponto que também é muito importante, que eu gostaria que você explorasse um pouco mais, que é a questão da cultura. Porque não adianta a gente ter processos super bem estruturados, mas se a gente não tem uma cultura forte, porque eu digo que as pessoas elas adotam, mas elas também sabotam os processos. Então, qual foi o segredo de vocês para engajar as pessoas, para que vocês realmente, além de processos bem estruturados, tenham uma cultura que vai favorecer a execução desses processos? A gente entende o seguinte, Marília, que o primeiro passo para essa cultura estar bem estabelecida é que a liderança é entender que a liderança tem um papel essencial nisso. Então a inovação ela não acontece com laboratórios, com squads apenas. Ela precisa ser impulsionada e engajada e acreditada pela liderança. Uma liderança que incentive o time a experimentar, incentive o time a aprender com erros e incentive o time a buscar soluções disruptivas. E aqui na Editora do Brasil, a gente adota uma abordagem de liderança inovadora, onde os gestores eles são incentivados a atuar como facilitadores de inovação. Então, isso acaba gerando um ambiente seguro para teste, para estimular a colaboração, para engajar que diferentes áreas contribuam de alguma forma para buscar uma solução comum a um determinado problema. Então, a ISO fortalece essa mentalidade de a gente buscar uma liderança inovadora que engaje os colaboradores. Essa é vamos dizer assim, a gente entende aqui que isso é uma peça-chave. A liderança da empresa, ela tem que estar comprada, e não comprada só da boca para fora. Precisa estar internalizado isso. Aqui na editora, a gente materializou isso, inclusive, que a gente tem uma meta que todos os diretores têm, que é uma meta relacionada à inovação. Ela está bem relacionada a buscar receitas de produtos que a gente não tem ainda e que a gente tem que criar esses produtos.
Isso daí gera um compromisso formal, mas muito mais do que um compromisso formal, é um compromisso mental de fortalecer os times e dar essa segurança para eles. Posto isso, o que a gente também percebeu aqui dentro é que todo mundo quer inovar, todo mundo gosta de inovar, todo mundo quer pensar diferente, todo mundo quer pô, eu tenho uma ideia. Isso aqui pode resolver uma situação que eu estou vendo um problema. E quem vê isso é quem está na operação, não é quem está dentro do escritório, numa cadeira, dentro de uma reunião, muitas vezes. É quem está no campo, é quem está na fábrica produzindo, é quem está no setor de logística, fazendo a contabilidade, numa administração, no RH, no setor de vendas. Só que como que eu faço isso? Então, assim, criar canais, criar capacitação, criar ações de aculturamento para entender o que acontece dentro do ecossistema educacional e ecossistema de inovação, todos os frameworks, as ferramentas que facilitam uma metodologia de inovação de sucesso. Então, essa junção dessas duas coisas, liderança comprometida e preparação dos colaboradores e um alvo comum dentro da empresa, tem sido a chave que a ISO nos ajudou a estruturar dentro da Editora do Brasil, para que sim isso passe a ser um, um, um movimento cultural e não só um movimento temporário, vamos dizer dessa forma, que ele seja sustentável dentro da nossa organização. Exatamente isso. A gente busca a perenidade mesmo para os projetos de inovação. E indo um pouco além aí na questão cultura, eu queria que você compartilhasse os ganhos pessoais de quem trabalhou ativamente nesse projeto. E eu pergunto isso porque é muito comum, logo depois que a gente conclui o processo de implementação de um modelo de governança como esse da ISO de inovação, muitas pessoas são promovidas dentro da empresa, algumas até vão para o mercado em posições mais elevadas do que elas tinham antes. Então, a gente já vem percebendo que existe um ganho de carreira muito grande para quem vive essa experiência. O que que você, enquanto gestor, percebeu de mudança, de amadurecimento no seu time, olhando para cada pessoa individualmente e não só na cultura organizacional como um todo? Quando a gente entrou dentro desse processo de obtenção do selo, a gente tinha um nível de conhecimento. O próprio time tinha um nível de conhecimento. Terminou, tem outro nível de conhecimento. Então, assim, as práticas, as metodologias, os indicadores, os processos, como criar um bom funil, como criar uma governança de relacionamento com startups, como criar métricas de fato que mensurem inovação de um jeito efetivo, como criar um plano de comunicação estruturado e de engajamento dentro de uma empresa. Então, assim, o primeiro movimento foi uma grande sensação do time de, assim, eu entrei de um jeito e saí de outro. Como se eu fosse, assim, turbinado numa imersão de aprendizagem de como criar uma governança de inovação, e não só criar um projeto em si, mas estabelecer uma governança. Então, eu diria que, assim, independente de aumento ou de mudança de empresa, que isso acontece por consequência, o fato é que todo time que se envolveu mais ativamente nisso está muito bem preparado e tem total condição hoje de ir para uma outra empresa e alguém perguntar assim, como é que eu posso estruturar um programa de inovação ou obter uma ISO? Qualquer pessoa do time aqui está habilitada a fazer isso. Então, assim, o momento de carreira, ele é momentâneo, né? Eu estou na posição, mas o que eu conheço é meu, ele está comigo, né? Aqui eu estou na Editora do Brasil, gosto muito, espero ficar muito tempo aqui dentro, mas eu estou na Editora do Brasil. E eu conheço sobre como implantar um programa, como obter uma ISO que cabe para qualquer empresa. Ou seja, a empregabilidade, ela naturalmente é alavancada. Isso é um fato. Por um outro lado, o que eu percebi é que assim, o time em si, isso daqui gerou tanto senso de pertencimento na empresa que é pouco provável que, mesmo recebendo propostas de mercado até mais audaciosas, que num primeiro momento essas pessoas queiram, topem, substituir ou sair da Editora do Brasil. Eles estão tão comprados com a tese
de ver isso daqui nessas janelas de o que a gente vai fazer num curto prazo, o que isso daqui vai gerar num médio prazo, o que isso daqui vai gerar num longo prazo. Ou seja, obter a ISO preparou. E agora está todo mundo assim, muito contente de ver a planta crescendo e se transformando numa floresta e ter história para contar. Isso é experiência. Então, o conhecimento é nosso, a experiência é nossa, ter história é nosso também. E isso aumenta, lógico, o valor de mercado, a empregabilidade naturalmente é aumentada com isso tudo. Então, a gente está muito feliz, todo mundo se desenvolveu muito e gerou também coisas fora da ISO. A gente revisitou todo o plano de desenvolvimento individual de todos os colaboradores da equipe, olhando para uma janela mais longa, porque foi um pedido natural que aconteceu durante esse processo. Então, quero me especializar mais em tal coisa. Opa, legal, vamos fazer isso junto. Então foi muito legal nesse sentido também, Marília. É uma sementinha de cada um, mas que cria uma grande floresta, como você comentou, né? Muito legal Exato. ouvir esse depoimento. Um feedback que a gente costuma receber também é em relação à gestão do conhecimento, porque muitas vezes as pessoas vão trabalhando e quando elas fazem isso de uma forma que não está registrada, bem estruturada, muito disso se perde quando as pessoas saem da companhia. Então, hoje, como é que vocês se sentem preparados para terem um plano de inovação? Eu gosto de utilizar o termo mapa, né? Porque no mapa você tem ali o destino, onde você quer chegar, os processos, o que você precisa fazer para chegar lá, e os indicadores que vão mostrar se você está no caminho certo ou se precisa fazer ajuste de rotas. Como é que vocês se sentem em relação a esse plano de longo prazo, né? O que vocês esperam aí desses novos episódios, desses novos capítulos da história da inovação dentro da editora? Essa pergunta é muito interessante, Marília, porque isso foi talvez uma das principais motivações que nós tivemos quando a gente partiu para uma opção de ISO aqui dentro. Que é assim, muitas vezes empresas têm cultura de inovação, mas porque tem algumas pessoas-chave que têm a cabeça bem preparada, tem muito conhecimento, tem muita experiência, tem empowerment dentro da empresa para influenciar decisões, como se fossem assim grandes guerreiros e guerreiras espalhados aí para disseminar isso dentro da companhia. E muitas vezes, quando essas pessoas saem da empresa ou vão para outras áreas, enfim, isso acaba se perdendo. Então, isso era uma das nossas preocupações também aqui dentro da editora. Então, como que independente do Bruno ou do grupo de trabalho, de governança, do comitê nosso, que a gente chama de comitê de inovação, do nosso comitê de inovação, se saísse todo mundo aqui, entrassem todas outras pessoas aqui dentro, conseguiriam dar perpetuidade para esse movimento? É igual uma receita de bolo, tá ali, ó. Bota 2 ovos, bota tal, bota. Tá tudo documentado, tudo bonitinho, tudo tem um rito estabelecido. E isso não é burocracia, isso é eficiência de processo. Isso não é burocracia, não é assim, então agora eu vou ter que fazer 500 assinaturas. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre ter um bom funil de tomada de decisão, é sobre ter estabelecido qual que é o nível de risco que a empresa quer tomar para desenvolver projetos, qual que é o nível de receita que ela espera disso, qual que é o nível de investimento que ela tem colocado ali dentro. Então, assim, muitas vezes também acontece, né, assim, é muito difícil priorizar projeto de inovação. Por quê? Porque você vai falar que um projeto tem muito risco, você não tem previsibilidade de retorno, e aí você vai entrar no modelo de priorização dentro de um grupo de direção. Esse negócio na hora da ideia, ele opa, vamos fazer. Na hora de colocar a mão no bolso, coloca lá no ranking, é lá embaixo. Então, assim, a governança estabelece isso. A gente tem aqui uma banda de investimento dentro do nosso budget total, que ele é destinado a projetos de inovação. Então, não tem discussão sobre. Tanto da receita é destinado a projetos que têm que trazer tanto de receita. Agora, quais são os projetos? Aí são outros 500. Aí tem todo um modelo de funil de captação de ideias, de priorização, de criação de times multidisciplinares, de patrocínio de liderança para isso, de conexão com o ecossistema de startups e por aí vai, que é o que essa documentação ajuda a gente a estabelecer, independente da figura de quem esteja dentro desse comitê ou na liderança desse processo dentro da organização. Então, isso
foi uma das coisas que nos mobilizou inicialmente e que a gente percebe que a gente ficou muito contente quando a gente pega hoje manual, de novo, a gente tem um manual aqui muito robusto disso, que qualquer pessoa que entra aqui na empresa no onboarding tem acesso a isso e já consegue entender como a banda toca aqui dentro e consegue estar preparada a dar seguimento e tornar esse processo sustentável e perpétuo. E tem um ponto importante também nessa sua fala, é que, embora vocês hoje tenham uma receita de bolo, ela vai ser revista de tempos em tempos, né, que é o que a ISO chama de análise crítica da alta direção, né, porque tudo muda o tempo todo no mundo, né, a incerteza é a única certeza. Então, é importante ter essa receita sim, porque ninguém, se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, e isso não é inovação, então você precisa definir um norte, mas você também precisa reavaliar de tempos em tempos para poder garantir que o destino que você almeja, os seus objetivos, eles ainda são coerentes, dadas todas as transformações, né, desse mundo tão instável, né, e veloz que a gente vive. Agora, para a gente encerrar esse papo, Bruno, eu queria que você trouxesse um spoiler para a gente, né? O que que vocês almejam depois desse processo, né? Onde vocês querem chegar no curto, médio e longo prazo? Se você puder aí, né, antecipar alguma coisa para a gente, né? Para onde vai a Editora do Brasil no que tange inovação depois dessa certificação? É um pouco do que eu citei em alguma pergunta anterior, mas assim, num primeiro momento, a gente consolidar essa governança. Assim, no primeiro momento que eu digo é assim, é 12 meses. Então, tirou o selo agora, nesse ano aqui de 2025, a gente consolidar essa governança aqui dentro. No médio prazo, tornar referência em educação dentro do país, no que diz respeito a produtos digitais, experiência de clientes, novas metodologias pedagógicas baseadas em tecnologia. E no longo prazo, transformar o setor educacional brasileiro se conectando num ecossistema muito maior e que a gente possa ter mais escalabilidade. E esse modelo de governança nos ajuda. Lembrando que assim, né, a gente já teve resultados bastante expressivos, mesmo dentro do curso da certificação. Então, uma coisa muito bacana que foi feita foi um produto nosso aqui que passou por toda a esteira colocada dentro da ISO de inovação, um produto de inteligência artificial que se chama Azap Educa. A gente criou esse produto ao longo do trabalho de obtenção da ISO e esse produto hoje está disponível em diversos dos nossos clientes, recebeu o prêmio de produto mais inovador do mercado de educação, utilizando inteligência artificial, e a gente utilizou as práticas colocadas ali. Então foi muito interessante, porque mesmo durante o curso, a gente estava com uma ideia de lançamento de produto e olhando para as práticas ali do framework, a gente ajustou algumas questões ali para que a gente tivesse mais êxito no lançamento desse produto. Então a gente já conseguiu assim gerar materialidade isso, e tem outros cases, tá? Mas esse é um spoiler muito bacana, porque é um produto que vai crescer muito ao longo dos próximos anos, que é um dos temas mais falados hoje em dia, que é o uso de inteligência artificial de forma ética, principalmente porque a gente trata de um setor de educação básica. Então a gente está falando de ensinar crianças, né? Então a gente tem bastante cuidado e zelo com isso daqui. Então é basicamente isso, longo prazo, transformar a educação no nosso país, que é o nosso propósito. Isso mesmo, e eu desejo que vocês sigam firmes nesse propósito que é lindo e que tem um valor para a nossa sociedade que é incomparável. Então, desejo que vocês inovem cada vez mais e melhor. Muito obrigada pela sua participação, Bruno. A gente vai ficando aqui, encerrando mais uma edição do InovaCast, onde hoje a gente conversou com o Bruno Palhão, diretor de transformação digital da Editora do Brasil, a primeira empresa certificada na ISO 56001, a ISO de inovação. Se você quiser continuar acompanhando os conteúdos da Palas, eu sugiro que você visite o site www.isodeinovação.com.br. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!